Paz do Senhor a todos. Minhas crianças, como é bom estar falando com vocês, né? E essa semana, ela é mais que especial, pois é comemorado o Dia dos Pais. Esse ano de uma forma diferente, né? Mas o ciclo de oração infantil, ele não vai deixar de passar para as crianças e para os papais o ensino da palavra do Senhor, que é muito importante, né? E hoje nós vamos aprender sobre um pai na Bíblia que salvou toda a sua família por obedecer a Deus. O nosso texto bíblico ele está baseado no livro de Gênesis, no capítulo 7, do 1 ao 5, também no capítulo 8, do 15 ao 20, e também no livro de Hebreus, o 11 e o 7. E para as crianças memorizar, juntamente com o papai e toda a sua família, vou deixar aqui em Salmos o 128 e o primeiro, que diz: Feliz é aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Na Bíblia Sagrada, nós iremos encontrar vários exemplos de homens e mulheres que foram fiéis e obedientes, que fizeram a diferença em meio à sua geração, mostrando que Deus usa todos que disponibilizam a fazer a sua vontade. Hoje iremos falar e aprender sobre um pai que, em meio a uma geração mau, salvou a sua família da morte. Quem sabe quem foi esse homem? Muito bem quem respondeu Noé. Lá em Gênesis, no capítulo 6 e o versículo 18, nosso Deus, ele fez uma promessa a Noé, que salvaria sua família, porque Noé era um homem justo. E hoje iremos aprender muitas coisas com Noé, né? A primeira é que Noé ele era um homem de fé. Quando Deus avisou do dilúvio, ele não duvidou e muito menos questionou. Tudo isso porque ele tinha fé em seu coração. Ele ouviu a palavra de Deus e entrou na arca com a sua família. A segunda, coisa que nós podemos tirar e aprender sobre a vida de Noé era que Noé, ele era um homem muito obediente. Nós podemos ver isto pelo fato dele ter construído a arca da forma que Deus ordenou. Ao transportar os animais para a arca com seus filhos, a sua esposa, a própria Bíblia relata: que lindo ser obediente ao nosso Deus. O terceiro ponto que nós podemos tirar da vida de Noé, do ensinamento, é que Noé, ele era um homem justo e reto. Moisés, inspirado por Deus, ele escreveu no livro de Gênesis que Noé andava com Deus, mesmo em meio a uma geração muito mal, que desobedecia e não ouvia a voz de Deus. Mas Noé, ele fez a diferença. O quarto ponto é que Noé, ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha uma vida de devoção a Deus. Ao sair da arca com a sua família, Noé se preocupou em edificar um altar e ele ofereceu um holocausto ao Senhor, que apresentava uma oração, era a integridade, a adoração e a devoção a Deus. Também podemos aprender com Noé que Noé também ele se dedicava na obra do Senhor. Noé, ele tinha aproximadamente 500 anos quando o Senhor chamou, dando as orientações. Com 600 anos, quando o dilúvio veio sobre a terra, era trabalhando, fazendo e construindo a arca, e Noé ele não se cansava de falar de Deus. E nós sabemos que quando Noé ele foi construir a arca, o povo ele zombou de Noé, porque naquele tempo não havia chuva. Mas Noé ele tinha em seu coração a certeza e a convicção do que o nosso Deus ele tinha ordenado. E será que nós hoje estamos nos dedicando a fazer a obra do Senhor com alegria? Os dias que Noé ele viveu, ele não era muito diferente dos dias atuais, pois a maldade, a corrupção, o pecado, ele permanece em meio às pessoas. Mas em meio a tudo isso, Noé ele conseguiu se destacar. Então você, papai, mamãe, família, igreja do Senhor, nós que vivemos nesse mundo do pecado, precisamos, aqueles que ainda não fizeram sua decisão, de abrir o seu coração
Assim como Noé ele salvou a sua família, construa a arca, tenha fé para influenciar os seus filhos, seja obediente, atenda à voz de Deus, seja um exemplo de servo, trabalhe falando de Cristo, tenha a alegria e a felicidade para falar do amor de Deus, e que a graça de Deus e as bênçãos elas sejam derramadas no lar de cada um, né? Pois se conseguirmos salvar a nossa família, toda a igreja ela será salva. Então Noé ele deixou um exemplo para cada um de nós. E aí a nossa história de hoje foi para falar sobre um pai que fez a diferença. E você, papai, não só nesse dia, mas em todos os dias, faça a diferença no meio da sua família, no meio dos seus filhos. Seja um exemplo, né, para que os seus filhos possam olhar para você e ver a diferença, né? E em nome de toda a direção do Círculo de Oração Infantil, nós desejamos a todos os pais um feliz Dia dos Pais e que você, filho, né, não perca a oportunidade. Hoje não é apenas dia de presente, hoje é dia de abraçarmos, dizermos, expressarmos o quanto nós amamos e precisamos obedecer e ser fiel ao nosso Deus e ao nosso Pai e à nossa Mãe na terra. E com certeza Deus irá honrar e vocês irão crescer servindo ao Senhor e as bênçãos do Senhor, elas farão prosperar a vida de cada um. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus.